Olá, caros amigos e amigas da Associação Angina Fidei. Hoje estamos aqui na nossa prosinha da tarde, que hoje eu vou dar um mix de notícias aqui. Nem sempre, não é o objetivo dessa nossa prosa aqui ser noticiosa, mas comentar algumas notícias que talvez valha a pena nós colocarmos em comum entre nós, né? Que somos devotos do Padre Pio e que gostaríamos sempre de ter uma visão que seria uma visão, o que o Padre Pio pensaria disso, né? Essa é a minha pergunta quando eu leio certas coisas. Quando eu leio, por exemplo, uma notícia interessante, mas que nos enche de preocupação e que eu vou começar direto nela. Saiu no G1, que é o principal sino da Catedral de Notre-Dame, volta a tocar depois de um ano do incêndio. Então isso foi no dia 15 que aconteceu, né? 15 de abril. Então o sino principal de Notre-Dame de Paris tocou nessa quarta-feira, 15, às 20 horas, 15 horas de Brasília, para lembrar o primeiro aniversário do incêndio que destruiu parcialmente a catedral, cuja reconstrução está paralisada. Parcialmente é pouco, né? Porque é muito parcial, porque só sobrou o esqueleto da catedral. O sino principal, conhecido como Emmanuel, um presente de Luís XIV para a igreja, tocou na mesma hora em que os franceses se reúnem nas janelas para aplaudir os profissionais de saúde na linha de frente no combate à epidemia do novo coronavírus. Olha que coisa interessante. Não sei se foi combinado, mas parece que houve uma coincidência aqui, né? Um ano depois do incêndio, que destruiu o telhado da catedral e comoveu o planeta, a restauração está longe de começar, e aqui é que vem a parte triste da notícia. E a igreja permanece em estado de emergência absoluta, mesmo que os sensores não registrem nada preocupante, apesar dos choques térmicos, afirmou o general Jean-Louis Georgelin, responsável pela restauração. Quer dizer, corre o risco, segundo eles aqui, da igreja desabar, né? É só ter um tremor, uma coisa qualquer, etc. E ninguém fez nada, né? Uma coisa impressionante. E o que estão tentando fazer é uma desfiguração de Notre-Dame, que eu, graças a Deus, se tem coisa que eu dou graças a Deus, é de ter conhecido Notre-Dame quando ela era ainda Notre-Dame, de sempre, né? Não sei se meus filhos e netos vão ver essa Notre-Dame que eu vi. Para o Monsieur Benoît de Sinetti, vigário-geral de Paris, aspas, o mais importante é que o culto possa retornar, porque a catedral é um lugar vivo, não um museu, declarou. Essa declaração aparentemente é boa, né? Mas tem algo que diz aqui, o culto deve retornar, o importante é que volte a retornar, mesmo que a catedral não seja a mesma que ela era. E não é verdade, né? Não é por aí. A arquitetura deve respeitar o que é o edifício. Estaremos vigilantes, alerta. Ótimo, que fique vigilante mesmo, porque a coisa é séria. A facilidade com que eles podem desfigurar Notre-Dame é tremenda. Isso aí seria, a meu ver, teria um efeito simbólico diante de Deus gravíssimo, dessas de atrair castigos como os que nós estamos enfrentando. Vamos dizer agora para mim, castigo, mas está dizendo que a pandemia é castigo. Não estou dizendo, mas eu vou mostrar para vocês no final desse vídeo uma declaração de um monsenhor mexicano falando que sim, que é castigo. E vocês vão ver com que palavras ele fala, com que palavras duras ele diz isso. Bom, veja se o mundo de hoje não está precisando de castigo. Uma notícia que vândalos cortam mãos de imagem de santa em cidade da região. Vândalos
cortaram as mãos de uma imagem de Nossa Senhora das Graças, que fica no trevo de acesso à cidade que tem o nome da Santa, na região noroeste do estado do Paraná. Isso é bárbaro, isso é tremendo. Satanistas, certamente, eles estão chamando de vândalo. Chamar de vândalo, gente assim, essa gente é pior que assassino. Bom, a ação aconteceu nessa segunda-feira, dia 20, mas os moradores só perceberam no feriado que a imagem tinha sido depredada. Parece que ninguém olha para a imagem, né? Como é que é, pessoal daí? Da cidade de Nossa Senhora das Graças. Vocês deviam olhar essa imagem todo dia, né? Devia passar diante dela, fazer o sinal da cruz, qualquer coisa estranha, falar, opa, o que é isso? Não. No feriado é que viram que ela tinha sido depredada. O caso deixou as pessoas da cidade muito tristes, porque a santa é a padroeira do município. Imagine o que ela não deve ter ficado triste com essa cidade. Não com todas as pessoas, evidentemente, que não é todo mundo que merece, mas é um ato que se praticou nessa cidade. O monumento era muito preservado pela Igreja Católica e pelos moradores. De acordo com a prefeitura, a imagem estava no local há mais de 20 anos e nunca tinha sido alvo de vandalismo. Segundo o secretário de Gestão de Nossa Senhora das Graças, José Alfredo, os vândalos devem ter usado uma serra para cortar as mãos da santa. Aspas, alguém passou por lá e fez essa barbaridade. Pelo que a gente vê, foram serradas as mãos com uma serrinha. A população está toda chateada com essa história, comentou Alfredo. Chateada? Devia estar indignada, minha gente. Tem que fazer procissões, tem que fazer desagravos, tem que fazer uma restauração e no dia da restauração fazer uma grande festa. Tem que ser uma coisa de esmagar psicologicamente todos aqueles que foram indiferentes, né? E que acham que foi um ato de vandalismo. Não, foi um ato de satanismo, um ato de blasfêmia, um ato de profanação. Bom, o secretário de Gestão registrou um boletim de ocorrência e agora a Polícia Civil vai investigar o caso. Por enquanto não há suspeitos. Nem sei o que comentar mais, a não ser isso, né? Será que as autoridades eclesiásticas lá vão promover como é que se diz? Uma reparação? Será? Se promoverem, vou ficar muito feliz. E vou comentar aqui com vocês. E que se tiver alguém da região, que me escreva, que mande para nós uma notícia e tal, para a gente saber como é que está isso aí, que é muito importante. Bom, outra barbaridade, vamos descer, vamos do Paraná para Santa Catarina. Barbaridade, que todo mundo está sabendo já, certamente, mas eu não queria deixar de comentar com vocês. Em ato ofensivo aos católicos, portaria do governo de Santa Catarina que regulamenta a volta das atividades religiosas exige que a Eucaristia seja embalada previamente para consumo. Então, a pessoa vai na igreja e vai receber um saquinho, ou um vidrinho, né, onde ele vai ter o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. No saquinho ele vai ter uma hóstia consagrada, né, um kitzinho, que ele leva para casa, ele consome na hora. Haverá quem vai profanar isso aí, haverão satanistas que usarão isso para roubar o Santíssimo Sacramento e levar para cerimônias satânicas, né? Mas isso aconteceu. Está aqui a notícia, o governador Carlos Moisés do PSL, o PSL conservador, hein? Esse aqui não entende nada, ou ele fez isso aqui de pura ignorância em termos de doutrina católica, e é uma ignorância daquelas que nem Deus perdoa, mas em todo caso não tem a mesma gravidade, ou ele fez isso aqui por um espírito de tiranismo e de perseguição à igreja, e aí é grave, grave mesmo. Eu gostaria de achar que foi a primeira coisa, de ignorância da pesada, cabeluda. Bom, o governador de Santa Catarina acabou indo longe demais nas medidas de prevenção do coronavírus. No último dia 20 de abril foi permitida a reabertura de igrejas e templos religiosos pelo governo do estado. Aí todo mundo leu e falou, oba, tá. Calma. O encarregado da missão, o secretário estadual da Saúde, Elton de Souza Zeferino, publicou então a portaria SES número 254, 20 de 4 de 2020, que regulamenta o retorno das atividades religiosas. Aliás,
Aqui tem dados para a gente poder protestar, minha gente. Não deixem de mandar seu protesto. Procura lá no site do governo de Santa Catarina, manda um protesto. Mande um protesto, fala, como católico eu não posso admitir que uma coisa dessa seja feita, que uma desonra do Santíssimo Sacramento seja feita. É uma barbaridade. Isso é de gente que não acredita na transubstanciação, não acredita que ali, naquela hóstia consagrada, está o nosso Senhor Jesus Cristo em corpo, alma e santidade. Né? É uma coisa impressionante. Né? Então, é gente que pura e simplesmente não acredita na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. Então vamos protestar. Agora, o pessoal também daquela cidadezinha lá, Nossa Senhora das Graças, como é que pode uma cidade receber esse nome e fazer essa barbaridade, cortarem as mãos da imagem? Escrevam lá para o secretário, para o pessoal dizendo, isso não foi vandalismo não, nós exigimos reparação, promovam um terço público na praça, façam alguma coisa, promovam uma restauração da imagem, uma festa depois, quando ela for reentronizada na cidade. Nós queremos pedir perdão à Nossa Senhora. Isso é fundamental, nós não podemos ficar simplesmente vendo essas coisas, nem nos indignarmos, nem rezarmos o que está ao alcance de todos, né? Em reparação. Então continua aqui a barbaridade de Santa Catarina. Olha só, o desrespeito à Eucaristia. Entre as medidas estão o espaço mínimo necessário entre fiéis, a necessidade de agendamento prévio para atendimentos individuais e normas para gravação e transmissão de cultos e missas. Quer dizer, é o governo se metendo na organização da igreja, quer dizer, o governo está se metendo, dizendo, olha, como é que vocês vão funcionar a partir de agora? É assim, assado. Até normas para gravação e transmissão de cultos e missas. Eu nunca ouvi dizer que por gravação e transmissão dava para contagiar alguém, né? Continua, o problema e a ofensa para os católicos está no artigo 4º, inciso 4, que diz, nos cultos em que houver a celebração de ceia com partilha de pão e vinho, ou celebração de comunhão, os elementos somente poderão ser partilhados se estiverem pré-embalados para uso pessoal. É o kitzinho, vai receber um kit comunhão. Bárbaro, né? A que ponto nós chegamos? De interferência do poder público na nossa religião. Mesmo com a imposição vertical de decretos e exigências feitas sem qualquer diálogo prévio, a Igreja Católica foi uma das instituições que primeiro fechou suas portas e procurou ajudar no combate à Covid-19. Pode-se questionar entre os fiéis a eficácia das medidas e o prejuízo religioso, mas para o bem ou para o mal, a colaboração dos católicos foi evidente. Eu acho até que foram rápidos demais, né? Até para fechar, porque nós estamos ficando numa situação tremenda sem sacramentos, né? Uma coisa bárbara. Bom, aqui diz, não. Bom, isso aqui depois tem uma continuação da notícia, mas não é o que interessa ler aqui. Agora, alguém vai dizer, bom, lembra que nós falamos sobre castigo de Deus? Um Monsenhor Puente, do México, está no Facebook, corre um vídeo do Monsenhor Isidro Puente Ochoa, do México, falando sobre as relações da pandemia com a justiça divina. Eu vou deixar o link do Facebook aqui embaixo, para quem quiser olhar o original, né? E vou colocar o vídeo aqui agora, para vocês assistirem. Então assistam aí o vídeo, para vocês verem as duras palavras. Está em espanhol, não deu tempo de nós fazermos legenda, tradução, mas não é difícil entender, não é difícil. E como é bom a gente ouvir uma voz de um Monsenhor, né, falando essas coisas, falando a linguagem das ovelhas, aquilo que nós queremos ouvir. Bom, deixo com vocês. ¿Qué está pasando ahorita en el mundo, mis hermanos? Lo que voy a decir me van a criticar. Yo les digo, es un castigo de Dios. ¡No! Dios no castiga.
burro, ignorante, insensato. Lee el Evangelio para que veas que Dios sí castiga. En el juicio final, ¿qué les dice a los réprobos? A los que nunca lo aceptaron: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para Satanás y sus secuaces. Claro que sí castiga Dios. Y si no nos corregimos con estos castigos, vendrán otros peores. Muchos han dicho que apenas es el principio. ¿Sí han oído eso? De que viene una epidemia generalizada en todo el mundo. Yo he estado al tanto. Leí de Italia una mujer que decía que su hermana se murió en su casa y ella se pasó todo un día telefoneando a las agencias funerarias que vinieran por el cuerpo de su hermana, que ya se estaba descomponiendo su cuerpo, y nadie venía. ¿Qué puede venir? El escenario puede ser horrible, mis hermanos, porque el mundo sigue en la impureza, en la homosexualidad, en el adulterio, sin casarse por la iglesia. El mundo sigue en el aborto. El mundo sigue burlándose de Dios, burlándose de su iglesia. ¿Y cómo han respondido los sacerdotes? Cerrando las iglesias, cancelando la Santa Misa, quitando los sacramentos, que no haya confesión, etcétera, etcétera. Yo les digo, merecido lo tenemos. Tuviste la iglesia abierta y nunca fuiste. Ahora que quieres que la iglesia esté abierta, va a estar cerrada. Castigo de Dios. Piense cada uno, piense un poquito. ¿De veras Dios está contento con la humanidad? ¿Dios está contento con los abortos, con el cambio de sexo, con los gobiernos que se burlan de Dios? ¿Dios está contento cómo se comportan los seres humanos? No, mis hermanos, Dios não está contente. Bom, aí está. Eu acho que pela ênfase com que ele fala, a ênfase com que ele declara isso, a gente é obrigado a reconhecer que é uma relação de castigo mesmo. E que se a humanidade não mudar, se a humanidade não se converter, como disse Nossa Senhora em Fátima, em La Salette, em tantas outras aparições, até em Lourdes, nós teremos sim um grande castigo. E esse grande castigo não é coronavírus não, hein? Coronavírus acho que é um aperitivo do que vem por aí. E nós devemos rezar, 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 pedir muito ao Padre Pio que nos proteja, pedir muito ao Padre Pio que nos ensine a interpretar os fatos que virão. Isso que é importante, para nós não ficarmos perdidos na mão da interpretação da Rede Globo, de outras coisas aí, da imprensa em geral, que é uma vergonha, né? Anticatólica. E um dia tremendo, porque nós corremos grave risco de termos o aborto aprovado pelo STF. Vocês vão dizer, mas o STF pode aprovar leis? Não, não pode, mas está fazendo.
Entende? E assim está sendo colocado o aborto, que em vários países teve plebiscito, discussões no parlamento, etc. Aqui no Brasil está sendo colocado, está sendo posto aos poucos e totalmente, de uma forma radical, utilizando um sistema de ativismo judiciário. Bom, eu sei que pode ser que quando estejam escutando esse vídeo, as coisas já tenham acontecido. Vamos rezar, assim, para Deus não tem tempo. Nós podemos rezar a qualquer momento, nós podemos até rezar depois que as coisas aconteceram, para que elas mudem, ou para que elas não tenham sido do jeito que queriam que fossem. Entende? Ou seja, você faça uma abstração do que aconteceu, ou ainda não aconteceu, de repente estão em discussão, porque todo mundo tem medo de mexer com pelo menos quem tem amor, tem temor de Deus. Eu acho que ali deve ter alguém que tenha um pinguinho de temor de Deus, né? Não se ache Deus, pode bloquear muita coisa. Então vamos rezar e rezem fazendo abstração do resultado, porque o Padre Pio era o grande defensor das crianças, dos embriões, dos nascituros, das crianças que estavam por nascer. Então, ele vai interferir se nós rezarmos com fé. Era isso que eu queria, não queria deixar de dizer aqui. Não deixem de pedir logo também, os que não pediram ainda, o seu adesivo. Agora só no horário comercial, de segunda a sexta, mas se programa para ligar logo cedo e pedir os seus 2 adesivos gratuitos que nós estamos distribuindo, bentos, do Padre Pio, para que o Padre Pio proteja os seus automóveis. Nós fizemos inicialmente para isso, mas depois nós vimos que muita gente está usando para proteger os seus lares, e é isso que deve ser feito. É colocar o Padre Pio bem na porta da sua casa e dizer: aqui, Padre Pio, aqui, demônio, você não entra. Aqui não entra porque aqui eu tenho o Padre Pio. E você tem pavor do Padre Pio. Meus amigos, um bom final de semana para todos e até a próxima. Eu lamento ter que fechar assim com tanta notícia ruim, né? Mas, enfim, se nós não nos acostumarmos a analisar as coisas como elas são, nós vamos ser uns bobocas, uns Marias vai com as outras, que vamos ser levados pela mídia, pela influência da grande imprensa ou da extrema imprensa, e nós não vamos ter uma visão católica das coisas. Eu não quero dizer que a minha visão seja uma visão perfeita nem católica, mas eu procuro, na medida do possível, compartilhar com vocês pensamentos desses que são aqueles pensamentos que nos devem manter numa espécie de sanidade de princípios. Era isso então, meus amigos, e até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e